Salve rapaziada, beleza? Gabigol aqui na área, chegando com o primeiro Brasileirão Betfair aqui no canal do Fala Gabica. Bom, vai ser um programa aí onde toda semana eu vou analisar os 10 jogos. Obviamente vai ter jogo que eu não vou ter o que falar. Não necessariamente farei entradas em todos, alguns inclusive eu farei algumas múltiplas. E é isso, tá? Espero que vocês gostem do programa. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Antes de mais nada, como vocês sabem, a Betfair patrocina a equipe do Palmeiras, então vai ter sempre o link aqui na descrição para você pegar essa promoção, que é apostando R$ 20 nos Jogos Verdão e ganhar R$ 100 em bônus. Obviamente não é só para palmeirense, para quem quiser apostar no Palmeiras, fechado? Link aí na descrição então da Betfair. Valeu? Roda a vinheta, vamos para as análises. Boa pessoal, vamos começar então com Fluminense e Atlético Paranaense, primeiro confronto que a gente vai analisar, tá? Fluminense aqui venceu a sua primeira partida, venceu por 3-0 o América Mineiro, realmente um bom resultado. O Atlético Paranaense venceu dentro de casa aí a equipe do Goiás e depois na sequência ainda venceu na Libertadores, né? E olha a sequência que vem o Fluminense. Odds para esse jogo aqui na Betfair, Fluminense uma odd em 60, o Atlético Paranaense com mod a 5. Uma das coisas que eu falei no Power Ranking aí para vocês, né? Eu, Stefano e o Jonas, no nosso Power Ranking que a gente fez o Brasileirão. Atlético Paranaense fora de casa é outra equipe. E essa daí é a minha opinião. Por isso acredito que o Fluminense realmente é favorito. Não sei se para essa odd de 60, talvez esperar um pouquinho mais para ao vivo. Mas tem grandes chances da gente ver uma vitória da equipe do Fluminense, beleza? Seguindo, a gente vai de Cuiabá e Red Bull Bragantino. Cara, esse tipo de jogo é bem complexo para a gente analisar. Por quê? O Cuiabá perdeu o primeiro jogo para a equipe do Palmeiras, que é um resultado totalmente natural, mas deu mais trabalho do que eu esperava. Inclusive, o Felipe Augusto foi expulso, depois facilitou para o Palmeiras vencer a partida. Do lado do Red Bull Bragantino, é um time ainda um pouco incerto, né, por conta dessa saída do Arthur, mudança de técnico e tudo mais. E tem vários desfalques, e muitos importantes, como por exemplo o Raul, o Luan Cândido, que foi muito bem na temporada passada, e o Léo Ortiz, que é o capitão da equipe. Então assim, na minha opinião, se tem um jogo para ficar de fora, né, é esse Cuiabá e Bragantino. Odds do Cuiabá, 2,30, também não super mandante, não foi super mandante na temporada passada. E o Bragantino a 3 também não foi um bom visitante. Então assim, se talvez tivesse uma odd a 3 aqui pro Cuiabá, eu iria do lado do Cuiabá por jogar dentro de casa. A gente sabe que o brasileiro pesa muito. Mas como não, aí é um jogo para ficar de fora. Também pensando em over goals, não dá pra gente saber se vai ser um jogo over ou under. Realmente é melhor esperar, beleza? Vamos agora de São Paulo e América Mineiro. Bom, São Paulo perdeu na estreia, tá? Inclusive teve o técnico Rogério Ceni aí demitido, né? Não por conta dessa derrota, mas pelo trabalho em si. Mas assim, pessoal, uma coisa eu tenho que defender o São Paulo aqui. A estreia do São Paulo futebolisticamente não foi ruim, mas acabou perdendo o jogo, né? Perdeu de 2-1 para a equipe do Botafogo, né? Então, um resultado negativo que era um momento ruim, já pesou mais ainda. Do outro lado, a gente viu o América Mineiro, que eu já citei ali quando eu falei do Fluminense, tomando 3-0, que era um resultado que eu não esperava. Não a derrota, mas 3-0, tá? Depois perde para o Defensa e Justiça na sequência, tá? Mas vai enfrentar um time que ainda não tem técnico. Então, realmente, nesse tipo de situação, eu prefiro aguardar, né? E olha o DM do São Paulo, né? Muito jogador fora, né? Esse é um dos grandes problemas que o time vem sofrendo durante os últimos anos. Odds de 1,70 e o América Mineira 5. Na minha humilde opinião, essa odd de longo prazo do São Paulo, nesse momento São Paulo vive, aos 70 eu não acho tão interessante não, tá? Eu talvez iria ir do lado do empate anula, alguma coisa pro lado do América Mineiro, ou dupla chance, né, que tá odd 2 aqui na Betfair, sabe? Mas também a gente tem que considerar que é um time que não vive uma grande fase neste momento, beleza? É difícil, o jogo do Campeonato Brasileiro é complicado. Seguindo, a gente tem Cruzeiro e Grêmio, lembrando que o Cruzeiro também é patrocinado pela Betfair, assim como a equipe ali do Palmeiras, né? Cruzeiro estreou, obviamente, era esperado que seria uma derrota, mas assim, ó, não jogou mal, viu? Não jogou mal contra o meu Corinthians, não. Pelo contrário, né? Poderia ter empatado esse jogo, teria sido um resultado até mais justo aqui nessa partida. Do outro lado, o Grêmio fez a lição de casa contra o Santos, né? 1-0. O Grêmio vai ter jogo que vai acontecer isso mesmo de fato. Alguns jogos o Grêmio sobressai, outros não, né? Não vi nenhum grande super jogo ainda desse Grêmio do Renato Gaúcho e Luizito Soares. Mas claro, o Grêmio é time mais qualificado do que o Cruzeiro, que ainda vai ter bastante trabalho o Pepa para conseguir ajustar esse time. Odds 2,40 do Grêmio, 2,40 do Cruzeiro, perdão, 3
da equipe do Grêmio. Olha esse over, cara, 2,25. Realmente o mercado esperando um jogo bem under, possivelmente vai acabar acontecendo. Agora, sinceramente, é um jogo que não tem favoritismo, né? Cruzeiro não acho que também essa odd de 2,40 é pelo fator casa, porque por vezes, né, não vai ter tantos bons resultados assim dentro de casa. O Grêmio também precisa focar no Campeonato Brasileiro aí agora, né, já que não tem Libertadores nessa temporada e tal. Jogo mais para ao vivo. Seguindo, a gente vai de Santos e Atlético Mineiro, tá? E sobre Santos e Atlético Mineiro, vale a pena a gente citar, tá? O Santos teve o retorno do Soteldo, todo mundo tava esperando, né? Porque é um bom jogador. Aí o cara vai expulso contra a equipe do Grêmio, né? O Lucas Braga acabou se lesionando, também ficou de fora. E o Galo que vive uma fase ruim, né? 2 derrotas seguidas. Perdeu do Atlético Paranaense aí no último jogo pela Copa Libertadores. Perdeu na estreia, né? Contra a equipe do Vasco, né? O Vasco foi lá e deu aquela manchada na estreia do novo estádio. E vive aquele momento, sabe? Depois daquela declaração do Kudê ali e tal, eu acho que complicou um pouquinho aí os bastidores, eu digo, da equipe do Galo, né? Odds. Odd 3 da equipe do Santos, odd 2,30 do Galo. Em situações normais, talvez valeria alguma coisa aqui a favor do Galo, né? Porque é um time muito mais qualificado que o Santos. Eu sei que o Santos tá jogando na Vila e tal. Mas nesse momento também é um jogo muito mais pra gente analisar no live. Se o Galo conseguir dar uma resposta, talvez essa odd pode ter valor aqui no ao vivo. Do lado do Santos, né? Eu acho que o time vem melhorando com o Odair Helmond, mas ainda tá longe de ser um time que não vai brigar por rebaixamento nessa temporada, beleza? E aí um jogo que vale a pena citar, esse, toda vez aqui no Brasileirão Betfair vou fazer uma análise especial. E será agora de Internacional e Flamengo, análise mais completa. Vamos lá para a mesa. Bom, pessoal, vamos para a nossa análise especial de Inter e Flamengo. Bom, Internacional do Mano Menezes vem com Kehler no gol. Isso aqui é a possível escalação com Gabriel Mercado, Vitão, Igor Gomes e o René. Aí no meio campo tem a dúvida do Johnny, que acabou tendo uma lesãozinha ali. Talvez ele jogue, talvez não. Caso ele não jogue, há a possibilidade de Gabriel Baralhas e o Carlos De Pena, que vem fazendo uma função um pouco mais recuada agora com o Mano Menezes, inclusive no banco de reservas, hein? Acho muito bom jogador. Pedro Henrique aqui do lado direito do ataque, Alan Patrick mais centralizado, ótimo jogador, gosto muito dele. Wanderson e Luiz Adriano. Luiz Adriano em perigo, inclusive, viu? Porque o alemão vem ganhando espaço e pode ser titular nesta partida. Por outro lado, a gente tem o Flamengo, que o São Paulo estreou muito bem, com vitória na Copa Libertadores, e aí tem um esquema mudado, tá? São Paulo gosta muito do 3-5-2 e possivelmente é esse o esquema que a gente vai ver nesse jogo contra o Inter, com o Santos no gol, Fabrício Bruno, Léo Pereira, e aqui eu coloquei o Rodrigo Caio, por quê? Porque o Davi Luiz voltou a sentir uma lesãozinha, então possivelmente ele pode estar fora. Uma outra opção pode ser o Pablo por aqui. Na ala esquerda ele tem o Ayrton Lucas e o Marinho, que ressurgiu das cinzas aqui no time do Flamengo com o Jorge Sampaoli. Ele gosta muito desse ala com o pé invertido, tá? Isso daí eu vi muito acontecendo no Olympique de Marseille na época dele de campeonato francês. Arturo Vidal, outro que ganhou vaga com o Sampaoli, Thiago Maia e o Gerson, que ele conhece muito bem, inclusive treinou o Gerson lá na França, beleza? E lá no ataque, Pedro e Gabigol, ou seja, retornam os dois jogadores de ataque que por vezes acabam brigando aqui por vaga. Minha opinião sobre esse jogo: acredito que pelo estilo de jogo do Sampaoli tem tendência a ser um jogo mais aberto. O time do Mano Menezes é um time bem preparado. Claro, oscilou em alguns momentos altos e baixos aqui nessa temporada, mas é um time que eu acredito que tem condições de bater de frente. Sobre o match odds, acho muito difícil por ser um jogo na casa do Internacional, onde, querendo ou não, o time é muito forte e vence a maioria das suas partidas. Então, eu iria muito mais para uma leitura de gols nessa partida. Seguindo com as nossas análises aqui, vamos de Vasco e Palmeiras. Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras. O Vasco estreou com vitória, uma vitória maiúscula contra a equipe do Galo. O Léo Jardim foi o melhor jogador em campo, né? Não sei se você joga cartola, eu não jogo. Mas, enfim, deve ter pontuado muito, que ele fez várias defesas contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, como eu já citei, venceu o Cuiabá. Cara, e o Palmeiras é aquele negócio de mansinho, não adianta. Pode jogar mais ou menos, pode jogar mal, que os caras conseguem vencer. Odd 3,25 do Vasco, 2,25 do Palmeiras. E eu acho um trabalho bem interessante de Barbieri nesse momento, tá? Ah, se tem condições de vencer o Palmeiras, a gente vai descobrir agora. Rodada 2 ainda, a gente tem que ir um pouquinho com cautela, tá? Até mesmo pro lado do Palmeiras, né? Porque jogos em São Januário costumam ser jogos complicados, beleza?
Seguindo agora de Coritiba e Fortaleza, cara, um dos jogos mais incertos para mim, mas um ponto que foi também que a gente citou no nosso Power Ranking, é que o Coritiba, ele tem grande qualidade, é bem qualificado para jogar dentro de casa. Então a maioria dos pontos que o Coritiba vai ter nesse Campeonato Brasileiro, que na minha opinião também vai brigar ali pelo rebaixamento, vai ser dentro de casa. E pega o Fortaleza aí, que vinha, né, faz um resultado bom, faz um resultado ruim, mas depois veio de 2 excelentes vitórias, empatou contra o Internacional jogando dentro de casa, que também é um resultado normal, porque o Internacional é uma boa equipe. E ficou nisso. E o Coritiba acabou derrubando o técnico, né? Na primeira rodada veio o Antônio Carlos Zago agora. Vamos ver como que vai ser o trabalho dele. Odds, Coritiba 2,90 e 2,50 a odd de Fortaleza. Ou seja, Fortaleza levemente favorito mesmo fora de casa. Será? Normalmente quando muda de técnico aí nas equipes brasileiras, a gente tem um efeito positivo. Será que vai ser aqui? Eu tô achando um pouco exagerado aqui, tô desconfiando um pouco do Coritiba, tá? Não tô desmerecendo Fortaleza, obviamente. Mas por ser um jogo na casa do Coritiba, sei não, hein? Por fim, vamos de Goiás e Corinthians seguindo aqui. Cara, Goiás já chegou tomando 2-0 agora do Atlético Paranaense, que é um resultado normal, que é um resultado natural, tá? Foi campeão goiano. E o Corinthians, que eu já citei, né? Perdeu, venceu o Cruzeiro, depois agora perdeu na Copa Libertadores. Estão falando de demissão do Fernando Lázaro. Então, assim, não dá para confiar no Corinthians. O Corinthians joga muito mal fora de casa. Você vê que aqui até o confronto direto, o Corinthians é muito favorito, né? Já venceu a maioria. Mas, velho, esse momento do Corinthians é um pouco estranho, tá? Odd 3 do Goiás, odd 2,40 da equipe do Corinthians. E olha, cara, como tá pesando. Talvez aqui a oportunidade seja aqui, ó, né? Porque assim, olha o over 2,5, né? Não que eu acredite que vai sair 3 gols, mas talvez valorizar um over 1,5. Isso daqui é uma boa estratégia para quem trabalha Campeonato Brasileiro. E para fechar, a gente vai fechar de Bahia e Botafogo. Cara, primeiro jogo do Bahia jogando dentro de casa. Acho que a força vai ser aí, tá? Então a gente tem que ter cautela com isso. Do lado do Botafogo, como eu citei, venceu, mas na minha opinião não convenceu, tá? Então, por mais que venha numa boa sequência, ainda acho um Botafogo que nos momentos ali vai acabar oscilando, tá? Aqui para mim foi um resultado à parte, tá? A parte da atuação, porque não foi um bom jogo. E o Bahia tentou fazer o que pôde ali contra o RB Bragantino, jogo fora de casa, tal, até deu trabalho, mas não conseguiu aí um bom resultado. Odd 2,15 do Bahia, Botafogo 3,25. O ponto é, até que ponto vale essa odd 2,15 do Bahia, né, meus amigos? Porque, como eu falei, eu acho que é um dos times que vai brigar pelo rebaixamento. Será que o fator casa vai pesar tanto? Talvez esperar essa primeira rodada dentro de casa, eu tô dizendo, para a gente tentar analisar qual que vai ser o efeito. Fechado? Vamos para nossa múltipla então do Brasileirão aqui. Beleza, pessoal, vamos para nossa múltipla do Campeonato Brasileiro. Aqui uma parte mais recreativa, tá? Das análises. Não precisa fazer, caso você não queira, caso você julgue que não é uma boa entrada. Mas depois vocês comentem aí o que vocês acharam. Eu vou de 3 opções. Vou de Fluminense empate anula, tá? Contra a equipe do Atlético Paranaense. Acredito que tem grande chance de vencer jogando dentro de casa. Cruzeiro e Grêmio, imagino ser um jogo under. Então eu vou no mês de 3,5 gols, odd de 1,16. E por fim, eu vou de Inter e Flamengo no over 1,5. Muito por conta desse estilo de jogo do São Paulo, tá? E o confronto entre essas duas equipes normalmente é um confronto de gols. Somando, dá uma odd de 1,88, que na minha opinião é uma boa odd, beleza? Vou colocar 50 então aqui nessa nossa múltipla, tá? E tá feito. Fechado então o Brasileirão Betfair. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, link na descrição com promo especial aí para você apostar nos jogos do Palmeiras. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos.